Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas eu já declaro um dia abençoado na presença do Senhor. Hoje nós vamos ler o capítulo 6 do livro de Lucas, lembrando que a versão da minha Bíblia é a NVI, então crie grandes expectativas para o que o Senhor irá falar no capítulo 6 no vídeo de hoje, amém? Então, antes de começar, vamos orar? Pai, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu amor, porque o Senhor nos chama, o Senhor nos escolhe. Paizinho, muito obrigada, Jesus. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor alinhe as nossas mentes, os nossos corações, que nós possamos sonhar os Teus sonhos, que nós possamos ouvir a Tua palavra e sermos transformados, Pai. Por favor, coloque a nossa mente cativa a Ti, Senhor. Declaro mentes cativas a Ti, Pai. Que todas as escamas dos olhos caiam, as traves dos nossos olhos caiam, Senhor. Que o Senhor limpe os nossos ouvidos, que o Senhor se revele cada vez mais para nós. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Vamos começar o capítulo 6. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Entrou na casa de Deus e, tomando os pães na presença, comeu o que apenas os sacerdotes eram permitidos comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. E ele a estendeu, e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Aqui o homem foi curado da mão, né? Jesus só falou assim: estenda a mão. Então eu já declaro aqui agora, em nome de Jesus, se você tem algum problema com a sua mão, então estenda a sua mão em nome de Jesus e receba a sua cura pelo poder do nome de Jesus. Eu já declaro mãos curadas, dedos perfeitos, ligamentos perfeitos, em nome de Jesus. Seguindo, 12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lembra que no capítulo passado eu falei sobre que Jesus, ele orava, ele saía para orar e conversar com Deus? Novamente aqui está dizendo isso, que ele passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Então, aqui foram os apóstolos que Jesus chamou: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. É importante falar aqui que Jesus, ele curou através da palavra. Ele falou:
né? Levante, ande, pegue, faça, ou então está curado, abra. E aqui, mais uma informação, quem tocava em Jesus era curado. Olha aqui no 19. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Olhando para os seus discípulos, ele disse. Então, olhando para os discípulos dele, Jesus disse: Bem-aventurado vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurado vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurado vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se neste dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim, os antepassados deles trataram os profetas. Então aqui fala, muitas das vezes, pelo nome de Jesus, nós acabamos sendo excluídos, nós acabamos sendo maltratados, nós acabamos sendo torturados, pessoas nos odeiam somente pelo fato de você seguir a Jesus. Muitas pessoas, inclusive filhos, brigam com pais e irmãos, se afastam por conta do nome de Jesus. E aqui na palavra, no 22 fala: Bem-aventurado vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Então eu sei que muitas das vezes isso dói, porque realmente dói mesmo. Mas o Senhor fala que nós somos bem-aventurados por conta disso e nós teremos uma grande recompensa no céu. Então muitas das vezes nós precisamos olhar para as coisas do céu e não para as coisas terrenas. E quando essas situações vierem para nós possamos entender que a nossa recompensa no céu virá. Muitas das vezes as pessoas, elas acabam tendo familiares, deixam de assumir que creem em Jesus Cristo por conta do que os outros vão pensar, por conta do que a mãe, por conta do que a família vai pensar. Só que Jesus já diz na sua palavra que você vai receber uma recompensa nos céus. Então tudo vale a pena. Por mais que doa, por mais que a gente sofra, vale a pena, porque nós teremos essa recompensa no céu. Continuando. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se alimentar e lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Mas, 27, eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija o que devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a ele. Olha que isso é bíblico, né? Se você quer que façam alguma coisa a você, faça isso a outra pessoa. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Se você quer ser tratado com humildade, se você quer ser tratado com, simpatia, se você com alegria, ser tratado bem, você precisa tratar as outras pessoas, porque é assim que você quer tratado. Imagine que você quer ser bem tratado e você responde às pessoas, não sorri para as pessoas, é de cara fechada, mal-humorado para os outros, sendo que você quer ser tratado diferente. Então, seja com o outro como que você gostaria que fosse com você mesmo. 32. Fortes aqui, ó. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? De novo,
Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas que esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a ele, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos, e maus. Sejam misericordiosos, pois assim como o Pai de vocês é misericordioso. Nossa, é muito forte. Porque muitas das vezes a gente fala assim, mas eu amo minha família, eu amo as pessoas à minha volta. Tá, mas isso qualquer pessoa faz. Se você é cristão, se você é filho de Deus, você precisa ser diferente de quem não é. Porque até isso eles fazem. Você precisa amar o seu inimigo. Você precisa perdoar aquele que faz contra você. Você precisa dar uma outra face para que a outra pessoa bata, né? Que mérito, então, a gente teria? Qual é o esforço que a gente teria se a gente amasse somente a quem nos ama? E é o Espírito Santo de Deus que nos dá essa graça, que nos ajuda. Porque se fosse por nós não conseguiríamos amar o nosso inimigo. Meu Deus, como é difícil amar o nosso inimigo. Quando a gente tá falando de amor, aqui não é, eu quero o meu inimigo, a pessoa que me traiu perto, andar perto, não. É perdoar, é orar por ele, é ter compaixão por ele, é amar em Cristo Jesus. Uma revelação que eu tive muito forte de um professor meu foi quando perguntaram para ele como que você consegue olhar para as pessoas e amar tanto as pessoas, tratá-las tão bem. E ele virou, falou e respondeu: eu pergunto para Deus, o que tem de tão especial nela, Deus, que você ama? O que tem nela que você ama tanto? Então, quando a gente pergunta pro Espírito Santo, o que você ama nessa pessoa? Porque é o Espírito Santo que ama. Deus, ele ama. Ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu único filho para morrer por nós. Então, ele quer que todos possam encontrar a salvação. Ele não quer que as pessoas pereçam, né? Como diz na Bíblia. Ele quer que as pessoas vivam, encontrem o caminho, a verdade e a vida. Então, antes da gente pensar em tratar mal o irmão, ou às vezes não só o irmão, né? Às vezes o irmão também, que a gente fala que é irmão, quando a pessoa nasceu de novo e é filho de Deus. Eu acho que eu já até expliquei isso aqui, quem é criatura de Deus e quem é filho de Deus. Não é quem é filho de Deus, é quem acredita em Jesus como Senhor e Salvador. E aí você nasce de novo, você está agora sendo herdeiro e co-herdeiro em Jesus Cristo. Certo? Então você se torna filho de Deus. E todos somos criaturas de Deus, mas não são todos que são filhos de Deus. Então, às vezes, tem alguns irmãos que são inimigos, mas não poderia ser, não deveria ser, né? Então, uma coisa que seria legal agora, depois desse momento, que você possa orar pelas pessoas que você não gosta, as pessoas que te traíram, as pessoas que te machucaram, que libere o perdão e fala assim, Espírito Santo, me ajuda a perdoar. Eu vou orar aqui por essa e essa pessoa. Comece o dia, ou então depois que você assistir esse vídeo, Senhor, eu abençoo fulano, eu abençoo, eu perdoo, eu sei que ela me fez mal, mas eu sei que o Senhor o ama, então que o Senhor possa tocar essa vida, que o Senhor possa libertar essa vida. Amém? Porque quando nós oramos pelo outro, isso significa que o nosso coração já está disposto a perdoar. E é isso que nós precisamos fazer com o nosso inimigo. Nós sabemos que ele nos fez mal, mas mesmo assim nós continuamos amando em Cristo Jesus. Não necessariamente querendo a pessoa para a sua vida, entendeu? Perto da sua vida, entendeu? Por quê? Aqui no 36 fala: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Se Deus te perdoa, você precisa perdoar o irmão.
Olha o que vem aqui em seguinte. Eu ia continuar, não vou emendar, só para continuar lendo aqui para você ver. Ó, 37. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, a medida que você está usando para julgar alguém, você vai ser julgado. Toda vez que você vai se colocar na posição de julgar alguém, lembre-se que, né, como diz, né, quando você está apontando o dedo para alguém, 3 dedos estão voltando para você. Então, antes de você julgar, você fala assim, não, eu também estou sendo julgado, Senhor, me perdoa. Me perdoa, porque muitas das vezes a gente acha que pecado é só imoralidade sexual, pornografia, bebê, bababá, essas coisas assim. Não, mas julgar também um irmão, né, colocar em uma posição de como fala, injustiça, o outro, você nem sabe o que está se passando na vida do outro, a gente está aqui julgando. Então, que nós possamos pensar mais antes de julgar e pedir perdão se você julgou alguém. Porque lembre-se, quando você também será julgado. A gente só sente isso quando a gente está em uma posição que nós também somos julgados. E a gente fala assim, poxa, eu julguei fulano e fulano ciclano e eu pensei isso e aquilo. E hoje sou eu que estou nessa posição, sabe? Então, que eu e você possamos refletir mais antes de julgar o próximo. E que possamos pedir perdão e ajuda para o Espírito Santo nos ajudar a não julgar, nos ajudar a perdoar, nos ajudar a dar. Porque é isso aqui, à medida que a gente dá, a gente vai receber. Ó, 38. Deis e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Amém? Então, continuando aqui no 39. Jesus fez também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá? Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Muitas das vezes, até a gente está na igreja, está assistindo pregação, a gente pensa assim, nossa, fulano poderia estar ouvindo isso, né? Fulano poderia estar escutando isso. Nossa, mas se ele não está escutando isso, isso é para você. Muitas vezes a gente pensa, não, o outro, ele deveria ver isso, ele deveria, olha, fulano é orgulhoso, fulano é assim, isso assim, mas peraí. E você? Antes, né, de tentar tirar a trave do olho do olho do outro, olha o cisco que tem no seu olho. Porque assim, quando nós nos preocupamos primeiro conosco, aqui na palavra fala, primeiro tira o cisco do seu olho para depois você ajudar o outro. Muitas vezes a gente está julgando o outro, falando, olha fulano que faz isso, aquilo, olha ela que veste a roupa assim, 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 né? E você? O que você está fazendo? Qual que é o pecado que você está cometendo? Quem é você para julgar o outro, colocar o outro na posição, entende? Então, antes da gente acusar, antes da gente apontar para o outro, pense em você. E pede, Senhor, me mostra. Espírito Santo, me mostra onde eu preciso melhorar. Me mostra onde eu preciso me santificar. Me mostra como que eu posso ser melhor. Amém? E estamos terminando. 43. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém conhece figos de pinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração.
Então, muitas vezes a gente acha que a pessoa é bacana, que a pessoa é legal, isso e aquilo. Mas o que ela tá falando? Ela só tá reclamando, ela só tá falando mal do outro. Por quê? Porque é disso que tá cheio o coração dela. Eu até brinco com os meus amigos. Nossa, eu amo andar com pessoas que só falam de Jesus, porque eu tô o tempo todo, se eu puder, eu falo de Jesus. Por quê? Porque meu coração tá cheio de Jesus. Não tô dizendo que eu sou... que eu não sou pecadora, que eu não falo e não tenho, né? Não tenho questões, enfim. Não, eu falo. Sim, eu tenho problemas, sim. Mas a gente vai falar com o que o nosso coração tá cheio. Se nosso coração tá cheio de gratidão, nós vamos estar transbordando a gratidão, transbordando o amor, transbordando a alegria. Se nós estamos cheios de ingratidão, ó, o ventinho bateu. Se nós estamos cheios de ingratidão, nós vamos estar o tempo todo reclamando, sendo ranzinhos, sendo chato, amaldiçoando a vida do outro, tudo tá ruim, tudo tá chato. Então preste atenção, o que tem saído da sua boca? O que tem no seu coração? Fica aí o questionamento. E finalizando aqui, no 46. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a destruição foi completa. Então Jesus ele fala aqui, porque muitas pessoas só ouvem e não praticam. E ele compara as pessoas que ouvem a palavra, são como casas ouvem e praticam, são como casas construídas na rocha, que a fundação está na rocha. Pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir chuva, pode vir o que for. A pessoa está firmada na rocha que é ele. Já as pessoas que só ouvem a palavra e não as praticam, o que acontece? Elas simplesmente caem, elas desmoronam. E a gente pode trazer para as pessoas, que a gente passa dificuldade para nossa vida, a gente pode trazer para nossa vida. Nós passamos por dificuldades, mas aqueles que têm a palavra do Senhor firme no coração, mas aqueles que praticam a palavra, eles estão ali firmes em Jesus e nada vai tirá-los do lugar, porque Jesus é a rocha dele. Entendeu? Então, já declaro que você vai ser firme na rocha, que você vai ouvir a palavra do Senhor e você vai pôr em prática, você vai praticar. Em nome de Jesus, eu já declaro que o Espírito Santo, seu coração vai estar aberto e quebrantado para o Espírito Santo moldar e para cada vez mais você ter fome e sede da palavra, para que você seja firmado na rocha, para que a sua fundação seja em Jesus Cristo. E quando vier a tempestade, os ventos fortes, você não irá se abalar, irá passar por você, mas você saberá que Jesus está no barco com você, que Jesus é a sua rocha, é a sua fortaleza, e com ele tudo podemos, porque como diz a palavra, tudo posso naquele que nos fortalece. Amém? Esse vídeo ficou um pouquinho grande, porque a palavra foi um pouquinho grande. Eu gostaria de falar muito mais coisa aqui, mas é isso. Vejo você no capítulo 7. Tchau, tchau.